Eu cumprimento todos com a paz do Senhor. Como vai? Tudo bem? Estou imensamente satisfeito e alegre em Deus. Já quero aqui agradecer a todos os que se inscreveram neste canal. Este canal existe por causa da sua participação, por causa de Deus também, mas por causa da sua visualização, por causa da sua inscrição, por causa do seu like. E eu quero aqui de coração agradecer a todos que têm participado deste canal, Pastor Sérgio Henrique. E estou muito satisfeito e é um prazer muito grande dar sequência a resumo de cada lição da Escola Bíblica Dominical. E nesta gravação, até o final deste vídeo, você entenderá por que Jesus usou a figura do sal e da luz para, no seu Sermão da Montanha, trazer qualidades e virtudes que os discípulos, como cristãos, têm a obrigação de viver e de praticar na sua vida. E nesta lição de número 2, dentro da revista Os Valores do Reino de Deus, o tema dela é Sal da Terra e Luz do Mundo. E neste vídeo estarei apresentando um breve resumo, e na descrição de cada vídeo eu tenho deixado o link com os slides que eu utilizo para dar aula e também para fazer a gravação de cada vídeo. Eu também tenho a prática de utilizar quadro branco, com pincéis, para auxiliar no aprendizado do aluno, que ao escutar e também ver aquilo que está sendo ensinado, ele possa assimilar um percentual maior de qualquer tipo de conteúdo. Então seja bem-vindo a este canal do Pastor Sérgio Henrique. Eu tenho certeza que juntos iremos crescer ainda mais no conhecimento da palavra do Senhor. Quando Jesus, lá naquele sermão próximo ao Mar da Galileia, e a 13 quilômetros de distância da cidade de Cafarnaum, a 144 quilômetros da capital cidade por nome Jerusalém, Jesus naquele dia, proferindo o Sermão da Montanha, chamando os seus discípulos para aprenderem as verdades a respeito da ética do reino de Deus, e juntamente com as demais pessoas que formavam uma grande massa de população ali presente, Jesus profere os ensinamentos naquele Sermão da Montanha. E na primeira lição foi tratado a respeito das características, e nesta lição de hoje o assunto é sal da terra e luz do mundo, que está presente, evangelho escrito por Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. E até o final deste vídeo, assista, faça as suas anotações, e com certeza Deus continuará te abençoando ricamente no estudo e no ensino da sua santa e gloriosa palavra. A lição de número 2, trazendo o título Sal da Terra e Luz do Mundo, é uma lição de suma importância para nós como cristãos, assim como foi para os discípulos naquele dia, ali próximo ao Mar da Galileia. Nós aprenderemos nesta lição, neste assunto, que existem comportamentos que são inerentes ao cristão, ao verdadeiro cristão, que tem a sua utilidade no reino de Deus como embaixador, e razão pela qual Jesus usa essa metáfora através do elemento do sal e também através do elemento da luz, para que os discípulos compreendessem as verdades do seu reino, do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus. Já na introdução, está presente lá que o cristão, ele precisa ser como sal e luz, que são duas metáforas que Jesus utilizou naquele dia. Metáfora é uma figura de linguagem utilizada para comparar-se dois conceitos. Jesus, assim como em suas dezenas de parábolas, ele usou elementos conhecidos na época para as pessoas que estavam à sua volta entenderem as verdades do seu ensinamento, as verdades do reino de Deus. E os dois elementos utilizados do versículo 13 ao 16 é justamente o sal e luz do mundo. Na introdução está presente que o sal, ele
tempera e conserva o alimento. É uma das razões pelas quais Jesus utilizou a figura do sal para ensinar aquelas pessoas que o sal, ele, além de temperar, ele conserva o alimento. E também Jesus utiliza o elemento da luz, que ilumina o lugar de trevas. Então nós veremos sobre o sal e a luz nesta lição de número 2, excelente para nós compreendermos mais as verdades acerca do reino de Deus. No primeiro tópico, o sal tempera e conserva. Até eu peguei aqui um pouquinho de sal da minha esposa. Quando ela assistir este vídeo, ela vai ver que eu peguei a vasilhinha de sal dela. Pra você perceber, ó, olha como que é o sal, tá vendo? Você já conhece, né? Cloreto de sódio. Que seria de nós sem a existência deste elemento químico, dessa substância tão importante no nosso cotidiano? O que seria dos antigos? O que seria das pessoas nos tempos bíblicos sem este elemento, sal? Até Jesus diz que vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, no nosso vocabulário uberlandense, mineiro, eu sou de Goiânia, mas eu resido na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, o discípulo ele se torna um discípulo imprestável. É o que Jesus quis dizer nas suas palavras, Mateus 5, versículo 13. O sal, a sua definição, vem do grego halas, e literalmente e metaforicamente utilizado por Jesus, um substantivo utilizado como tempero, fertilizante, conservante, sabedoria e graça no discurso. Está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O sal também é utilizado como tempero, né, na questão do exemplo do ovo, em Jó, capítulo 6, verso 6, e também presente em Marcos 9, 50. E também é utilizado desde a antiguidade como remédio e conservante, Ezequiel 16, versículo 4. Então o sal ele tem várias utilidades e entre elas está a razão de temperar, a qualidade de dar tempero, é a definição. Utilizar como remédio, como por exemplo antisséptico, para cicatrização mais rápida, e também como conservante. É o famoso colocar uma carne na salmoura, ou seja, você pega a carne e embanha ela ou cobre ela completamente com sal. Você vai prolongar a durabilidade daquela carne. Então o sal já é um elemento utilizado desde a antiguidade. E o mais interessante é que, estudando este assunto, nós lembramos que do latim salarium, dinheiro de sal, os soldados romanos recebiam parte de seu salário em sal. Daí a origem do termo salário. Todos nós temos um salário. E esta qualidade, esta palavra, salário, ela deriva justamente da condição em que os soldados romanos, na época em que existiu o Império Romano, parte do pagamento dos soldados era realizado através do próprio sal. O sal era um elemento monetariamente de muito valor, negociado em alta escala nos tempos do Império Romano, nos tempos bíblicos. E daí, como os soldados recebiam parte do salário em forma de sal, seguiu-se a definição de salário, ou seja, o salário, inclusive que nós utilizamos hoje. Qual é o salário que eu vou ganhar para fazer tal trabalho? Por quê? Porque derivou-se desde aquela época do Império Romano. E no final do 1.1, que o sal deteriora com calor forte, ou seja, ele tem o seu prazo de validade, dependendo da circunstância em que ele é colocado, e parte dos minerais eram perdidos com a umidade. Ou seja, o sal ele se perde com muito calor e também com a umidade. E dentro da definição do sal, eu gosto muito do grego, escrevi aqui no quadro, alfa, lambda, alfa, sigma. Na transliteração, quando tem este acento, é um acento que dá uma consoante forte à palavra. Então, alfa, lambda, alfa, sigma, você se lê halas, transliterado, que é
a palavra utilizada para definir sal no Novo Testamento. Se você quiser anotar, para uma curiosidade para você, como por exemplo as bem-aventuranças, foi falado na lição passada, na primeira lição, no vídeo da semana passada, que é makarioi, que significa beatitudes, muito felizes, bem-aventurados, que é a língua em que foi escrita o Novo Testamento. 1.2, a importância do sal. Você já teve a definição do sal, agora qual é a sua importância? Para que ele serve? Dar sabor. E para o cristão, metaforicamente falando, é aquele que tem uma vida moderada, equilibrada, ideia de boa influência do crente sobre o mundo. O cristão, ele precisa entender, o discípulo, ele precisa entender que ele tem que ser como sal. Ele tem que dar sabor à vida, à sua existência, aonde ele vai, ele tem que dar sabor, a importância do sal. Assim como o sal dá sabor, metaforicamente falando, o cristão tem uma vida moderada, equilibrada. Preservar o alimento, outra qualidade do sal, como o caso da carne e outros alimentos também, que traz a ideia de oposição ao mundo. Será que nós temos sido sal que se encontra em processo de apodrecimento moral? Nós vivemos um mundo que não é tão diferente dos tempos de Jesus. A depravação moral, a imoralidade, tantas outras qualidades da carne que têm afrontado grandemente a família, estão presentes no nosso tempo. E se o cristão ele não se comporta como sal, a tendência do mundo é apodrecer neste mundo espiritual. A primeira carta de João 5,19, ele vai dizer que o mundo jaz no maligno. O sal também, a importância dele é como símbolo de saúde e vigor espiritual, essencial à virtude e neutralizador cristão da corrupção que está no mundo, cuja vital importância dos ensinos de Cristo. 1.3, o cristão como sal. Qual é o papel do cristão como sal, então? As palavras que Jesus proferiu no Sermão do Monte para os seus discípulos, o que Jesus quis dizer com aquelas palavras, utilizando o sal, literalmente e metaforicamente, para que os seus discípulos entendessem a ética do reino de Deus? É que o cristão ele tem a obrigação como sal de influenciar o mundo, que se encontra em estado de podridão espiritual, Lucas 14, 34 e 35, ou seja, influenciar o mundo. Será que nós hoje temos influenciado de maneira positiva o mundo em que nós vivemos? Ou para nós tanto faz? Do jeito que está, do jeito que ficar, tanto faz. E também expressar os valores morais e espirituais do Evangelho. A nossa função, foi o que Jesus quis dizer para os discípulos, que eles deveriam expressar os valores morais e espirituais do Evangelho. Aí eu coloquei uma interrogação: como eu tenho influenciado todos à minha volta? Ou eu não tenho influenciado ninguém? Até Mateus capítulo 5, versículo 13, está na Bíblia, mas também está no texto da leitura bíblica em classe. Olha só: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, se torna um discípulo imprestável. Que isso, Sérgio? Que palavra? A realidade que Jesus quis dizer é isso. É um discípulo imprestável, que não presta para nada, a não ser para ser pisado. Está escrito aí, versículo 13. Jesus proferiu um sermão da montanha. Então, como eu tenho influenciado todos à minha volta? Aquele que experimentou o novo nascimento, uma nova criatura ele se tornou, ele é um sal, ele precisa ser um sal para influenciar o mundo em que ele participa. Tópico 2, vamos falar agora sobre a luz ilumina lugares em trevas. 2.1, conceito físico e metafórico. Palavra luz, do grego phos, está aqui a sua transliteração. Luz conforme é vista pelos olhos. Você só percebe a luz quando você vê, quando você enxerga. A luz, ela é vista.
Enquanto o sal é discreto, quando colocado em um alimento, você quase que não o percebe visivelmente falando, mas você sabe que ele está presente ali pelo paladar. A luz já é um pouco diferente, porque a luz ela aparece, ela é visível, ela é mostrada, ela é apresentada. E aí, mais uma vez do grego, vamos lá para o grego, se você quiser anotar aí no seu rascunho. Luz vem da palavra grega que está no Novo Testamento, phos, que é Φ, ômega e sigma. Na transliteração, a letra Φ ou é o som de F ou de PH, como antigamente falava-se farmácia, mas era escrito PH, você lembra disso? Quem era mais do tempo passado, para trás da minha época, eu estou com 46 anos de idade, os mais antigos lembram que farmácia era escrito com PH, porque com som de F. Phos, que significa luz. Como gravar phos relacionado à luz? É só você lembrar do fósforo, né? Só que um som fechado. Φ, ômega e sigma. Phos, que é a própria luz, que está presente no Novo Testamento. E procede de corpos celestiais. Olha só. Corpos celestiais que têm sua própria luz. As estrelas. Por exemplo, o Sol também. O que seria da vida humana no planeta Terra sem a luz do Sol? O que seria de nós se não consumíssemos vitamina D, que é emanada através da luz do Sol também? Por isso é importante tomar um pouco de sol durante o dia, principalmente nós que passamos dos 40, vale a pena cuidar da saúde, hein? E corpos celestes que têm a luz que não é própria, mas é uma luz refletida, no caso da Lua, no caso dos planetas. Então, trazendo claridade, tornando-se visíveis. A luz faz com que os astros, que não têm luz própria, e até aqueles que têm, se tornam visíveis. Quando você enxerga as estrelas, como Deus disse para Abraão, conta as estrelas do céu. Como que Abraão poderia ver as estrelas? Através da luz de cada estrela, que torna o astro visível. A luz ilumina tudo e dissipa as trevas. Eu estou fazendo a gravação deste vídeo e neste cômodo existem 3 lâmpadas. Se eu desligasse estas 3 lâmpadas e também o notebook, o celular e esta Smart TV, o que aconteceria? Estaria em trevas total este ambiente. Mas como nós temos luz de vários locais sendo emanadas, eu vejo, ou seja, é algo visível, eu percebo e você também percebe através da gravação deste vídeo. Por quê? Por causa da luz. O que seria do mundo sem a luz? Né? A luz é fundamental, é vital para a vida da humanidade. E aí, metaforicamente, nós percebemos que Deus, ele é luz, a palavra de Deus também é luz, e os discípulos de Cristo, Mateus 5,4, vamos ler a própria lição, você vai perceber que também Jesus disse para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Os discípulos são a luz do mundo. E eu coloquei uma observação, que as cidades antigas eram construídas com calcário branco, que reluziam com a luz do sol, e lâmpadas eram mantidas acesas nas casas durante toda a noite em lugares altos. Muitas cidades dos tempos bíblicos, até mesmo anteriormente, depois na época medieval, ficavam em pontos altos, e quando chegava a noite, em cada casa as pessoas colocavam lâmpadas em lugares altos, não debaixo para ficar escondida, mas em lugares altos. É como, por exemplo, hoje, eu não sei se você chegou a usar a lamparina. Eu ainda na adolescência, com a minha saudosa vovó irmã Vicência, que ministrava muito na escola bíblica dominical, que hoje ela dorme no Senhor. Em uma época, moramos em sua humilde residência,
e que lá nós utilizávamos aquelas lamparinas com querosene e um cordão que saía, e ali na ponta daquele cordão tinha a luz que você acendia, né, com um isqueiro ou com um fósforo, e aí você, por onde andava na casa, você andava com aquela lamparina na mão. Alguém já chegou a usar? Deixa aí nos comentários se você já conheceu pessoalmente uma lamparina. Uma lamparina. O crente, ele precisa ser uma lamparina em meio às trevas. Por quê? Porque para clarear aonde ele está presente, aonde ele passa. É a função do cristão. Então, as cidades, elas tinham essas características, construídas com calcário branco para tornar mais visível, e também as lâmpadas utilizadas à noite. Outra questão importante também é o farol. Quando você olha para a questão do farol, que ele ficava situado, ou fica, né, às margens do mar, ali ele emana a sua luz a quilômetros e quilômetros de distância, para que os navios, embarcações, quando trafegassem à noite, eles pudessem encontrar um porto seguro através da lâmpada, da luz daquele farol. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado. Você lembra? Farol, como farol. 2.2. Vamos lá para a lição novamente. O cristão como luz. Você agora já sabe o que é sal, o que é luz. Vamos lá para a intenção de Jesus ao falar de luz para o cristão. Uma afirmativa. Vós sois. Jesus não perguntou qual dos discípulos queria ser luz, qual dos discípulos poderiam ser luz, qual dos discípulos seriam luz, mas ele disse, vós sois. Olhando para todos os seus discípulos, olha, vocês são luz. Não tem como fugir dessa realidade agora. Vocês querem me seguir, estão me seguindo, aceitaram, vão me representar nessa terra, representar o reino dos céus. Vocês são luz. E que brilhem a luz em vocês. E aonde vocês passarem, essa luz seja visível. Deve ser e viver como luz deste mundo, representando o reino de Deus. Referindo-se a quê? Às boas obras de cada cristão. Como as pessoas vão ver a luz no discípulo, no cristão, aquele que serve a Deus? Através das suas obras. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, mais ou menos, você vai perceber que a salvação não vem pelas obras, mas aquele que é salvo, ele pratica boas obras. Não adianta dizer que serve, mas as pessoas não veem no testemunho, no comportamento daquela pessoa, seja homem, seja mulher, um comportamento condizente com aquilo que ele prega ou ensina. Através das boas obras de cada cristão, o discípulo, o cristão, ele é luz neste mundo. E demonstra atos de amor e fé através do testemunho diante dos homens. João 15:8, primeira carta de Pedro 2:12. Cristo quer que nossas obras, olha só, resplandeçam como luz e estes glorifiquem a Deus. Qual a intenção de resplandecermos como luz? Glorificar a Deus. Que as pessoas vejam no cristão que através das suas boas obras e do seu testemunho de vida, até mesmo sem palavras proferidas, sem verbalização daquilo que ele pensa, ele seja luz, que as pessoas percebam nele que ele é luz. Tá certo? 2.3. A luz em lugares de trevas. Uma cidade edificada sobre um monte não se pode esconder por causa do brilho da luz. Quando chega a noite, a cidade que está num ponto alto, com as suas lâmpadas acesas, com as suas luzes acesas, até a quilômetros de distância ela é visível, não tem como esconder. Aí tem o caso do farol marítimo junto à costa, à beira do mar, que eu já comentei. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo, né? Cada crente é uma luz que brilha no mundo. E através da boa obra, Marcos 4:21, Lucas 8:16, Mateus 5:14 a 16.
Isso só é possível pela ação do Espírito Santo, Mateus 25:4, Atos 7:55. Sozinho, até Jesus disse isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos 100% de Jesus. O que Jesus tem que fazer, ele faz, pela sua graça e misericórdia. Mas tem coisas que são inerentes a mim e a você praticar e fazer, se esforçar em fazer no seu dia a dia. 3. Para encerrar, último tópico, é um resumo, não posso prolongar muito. Discípulos que influenciam. Agora, como influenciar sendo sal? Então vamos lá. Primeiro eu já sei agora o que é sal, que vem do grego halas, e o que é luz, que vem do grego phos. Tá certo? O sal não aparece. Age oculto e silencioso. Quando você tempera uma refeição, você pega o sal, né? Tá aqui a vasilhinha da minha esposa de sal. Até essa aqui é para churrasco. Sal, você pega uma vasilhinha, tira o sal, despeja uma quantidade necessária, pouca, naquele alimento, faz o seu cozimento e fica uma refeição, ó, saborosa, por causa do sal. Então, o sal, ele não aparece. No nosso tempo, tem gente que quer aparecer demais e esquece que o cristão, como sal, ele quase não aparece. Quem aparece é Cristo. Então, o sal não aparece, ele age oculto e silencioso. O interior precisa estar renovado. Quando você tira o sal do interior, ele precisa ter as suas qualidades. Quando ele vai para o exterior, ele tem que manter essas qualidades. Então, para que eu tenha essas qualidades, o meu interior tem que estar transformado, para que reflita no exterior as qualidades de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo. Antes de tornar-se público, precisa ser verdadeira dentro de nós. Não é só por falar. Não, mas eu tenho que viver. Agora, sendo luz, deve brilhar. Enquanto o sal ele é silencioso e ele praticamente não aparece, a luz ela já é um pouco diferente, ela irradia, ela chama a atenção. Não para que a pessoa seja melhor do que as demais, mas ela brilha. E aí eu te faço uma pergunta, você tem brilhado na família, na escola, na universidade, no trabalho e na sociedade toda? Uma das questões que eu coloquei, que não está na lição, que o discípulo não pode ser um agente secreto. O maior prazer que eu tenho, eu faço transporte escolar, mas o maior prazer que eu tenho é quando eu chego em qualquer lugar, no trânsito, na escola em que eu e minha esposa trabalhamos, no templo, na família, na rua, em qualquer lugar. Quando eu vejo alguém que eu conheço, que eu sei que serve a Deus, fala, Senhor, irmão! Fala, Senhor, irmão! Eu não tenho vergonha, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Eu não me importo se as pessoas que não servem a Deus vão olhar, esse rapaz está doido. Tô doido mesmo. Eu tenho prazer, mas tem pessoas que já têm um nível também elevado, que tem vergonha. Quando você vai cumprimentar, fala, Senhor, irmão! Oi, irmão. Fala mais baixo. Seja luz. Deixa a luz brilhar. Não seja um agente secreto do reino de Deus, mas seja alguém visível, que através do seu comportamento não traga escândalo, mas dê o exemplo de que você tem prazer em servir a Deus, em confessar a Cristo diante dos homens. Jesus falou isso. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Dentro de um templo, com o microfone na mão, é muito fácil a gente cumprimentar a igreja, saudar a igreja, os irmãos com a paz do Senhor, mas quando estamos no campo de batalha lá fora, das quatro paredes do templo, aí é que vai ser visível se a luz brilha ou não brilha através de você, através de mim. Precisa andar na luz como na luz Deus está, a primeira carta de João 1,7. Portanto, precisa ser perceptível, dissipando todas as trevas. Sabe como que o povo me chama no transporte escolar? Avando irmão. Eu sou pastor? Eu sou. Mas antes de ser pastor, eu sou irmão em Cristo. Eu tenho o maior prazer das pessoas me chamarem de irmão. Ah, da irmã. Nós temos 20
poucos anos de escolar, mas somos, quando as pessoas não sabem o nosso nome, não lembram, é a Wanda do irmão, é a Wanda da irmã. E eu tenho a maior satisfação de ouvir isso das pessoas que conversam conosco ou falam de nós. Tenho prazer em servir a Deus. Ah, mas hoje em dia está tão difícil porque fulano escandalizou, porque fulano envergonhou. Deixa para lá, faça a sua parte, Deus vai continuar te abençoando e através da sua vida, pessoas serão alcançadas através do testemunho. No bairro em que nós moramos, todos os vizinhos sabem que nós servimos a Deus há décadas e com prazer. Eu acredito que, assim como eu me rendi aos pés de Cristo por causa da minha saudosa vovó irmã Vicência, muitos outros conheceram a Cristo através do nosso testemunho, assim como conheceram a Cristo e tiveram o prazer de buscá-lo no momento de aflição através do testemunho fiel e verdadeiro de outros cristãos que viveram uma vida de luz neste mundo que está afundado nas trevas, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e nós somos luz, assim como Cristo é, assim como a palavra é, assim como Deus é, e a nossa função, a obrigação é iluminar este mundo que vive em trevas. Portanto, precisa ser perceptível, dissipando todas as trevas. 3.3. A influência cristã. Paulo diz: temos um tesouro em vasos de barro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. O que é este tesouro? É a verdade do Evangelho. Qual é o nosso tesouro em vasos de barro? O tesouro que nós temos é a verdade do Evangelho. Vou repetir. É a verdade do Evangelho. A verdade. Nós não temos mentira, não praticamos a mentira, não vivemos a mentira. Como sal e luz, o discípulo é um embaixador de uma pátria. O discípulo, o cristão, o aprendiz de Cristo, ele representa uma pátria. Que pátria é esta? É o reino dos céus. Devemos usá-la como bandeira no mundo que jaz no maligno. O quê? A verdade do Evangelho. Que porta a longanimidade, ou seja, ânimo longo, a mansidão, o cristão é manso, Jesus foi humilde e manso, e moderação, moderado, o cristão é equilibrado, não é descontrolado. Não é uma hora está 0%, outra hora está 100%, ele é moderado, ele sabe agir em qualquer situação. E as demais, 5, 22 e 24, não existem frutos do Espírito, mas o fruto é um só, com várias virtudes. 3.3, então tá aí. Conclusão. Neste mundo controlado pelas trevas, é fundamental a influência do cristão a fim de promover mudanças. Nosso papel é promover mudanças, não se calar. Necessário que a luz brilhe para que a sociedade perceba a diferença. Se nós vivemos igual a todas as demais pessoas, de que adianta ser cristão? Se fizermos exatamente igual o que todos fazem, o que adianta ser cristãos? Perderemos o nosso papel de sal e luz neste mundo, que é o ensino desta lição de número 2, proferida por Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Através das boas obras e que glorifiquem a Deus. Viver o que prega, eu coloquei essa observação no final, viver o que prega e pregar o que vive. Tem pessoas que pregam muito lindo, maravilhosamente, mas não vive o que prega. Traz um escândalo atrás do outro. Então é feio, nós temos que viver o que prega e pregar o que vive. Assim perceberão a autenticidade de Deus e do Evangelho em nós. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. O meu abraço a todos e faça a sua inscrição neste canal, divulgue, compartilhe e Deus abençoe. Tenho certeza que mais esta revista que nós estamos no segundo trimestre vai abençoar ricamente a todos que estudarem a Bíblia Sagrada como a palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.